Hoje nós vamos falar rapidamente sobre validação de métodos analíticos, né? É um tópico importante, né, que a gente precisa conversar um pouquinho. Vou trazer para vocês algumas informações importantes acerca da resolução que rege os processos de validação de métodos analíticos que devem ser feitos de acordo com a resolução 166 da Anvisa, e entender por que a validação, por que o processo de validação ele é um assunto tão importante dentro do controle de qualidade e que garante a qualidade de todos os processos. Bem, e para começar, a gente precisa entender um pouquinho o que é um método analítico, né? Todos vocês já realizaram métodos analíticos, e aí é importante a gente entender qual é a principal função, né? Qual é o principal objetivo de um método analítico. Um método analítico, ele permite avaliar a conformidade dos resultados de identificação e quantificação, ou quantificação de analitos, né, com as especificações definidas de acordo com o produto ou processo ao qual você quer conhecer. Tudo bem? Então, vamos lá. Para eu, por exemplo, obter uma cápsula, eu preciso desenvolver um método analítico. Agora, por exemplo, vários métodos analíticos, eles já estão lá nos compêndios oficiais. Lembram que o nosso compêndio oficial é a Farmacopeia Brasileira. Lá, você encontra a maioria dos métodos analíticos já padronizados e já validados para obtenção de medicamentos, né? Cápsulas, cremes, comprimidos e outros, tá? Mas também você tem lá métodos analíticos para a quantificação de analitos em amostras, seja de um fármaco em um produto farmacêutico, seja de um ativo em um cosmético, seja de uma impureza numa matéria-prima farmacêutica, num recipiente farmacêutico. Então, os métodos analíticos, eles são utilizados para nós obtermos estes resultados, sejam resultados de identificação ou resultados de quantificação. Vou dar mais um exemplo. Cromatografia, né? Eu quero saber, estou com um extrato de uma planta, né? Um extrato vegetal, e eu quero saber se nesse extrato eu vou identificar flavonoides. Eu preciso de um método analítico. Eu tenho vários, dentre eles eu tenho a cromatografia em camada delgada, pela qual eu posso identificar alguns metabólitos secundários, dentre eles flavonoide. E para isso eu faço o quê? Eu desenvolvo esse método analítico e valido esse método analítico, tá? Depois eu vou falar por que eu tenho que validar esse meta-analítico. Então, vocês já entenderam o princípio e o objetivo de meta-analítico, ou melhor, vocês já sabiam, a gente está só trazendo isso em vulga porque a gente vai falar sobre validação de métodos analíticos. E aí, o desenvolvimento de métodos analíticos, né, ele busca elaborar metodologias eficazes que realizem análises qualitativas e quantitativas. Veja bem, os métodos analíticos, eles são realizados de forma que eles podem ser de cunho qualitativo. Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, a identificação de um metabólito secundário em um extrato é um método, uma análise qualitativa. Mas eu também posso fazer uma análise qualitativa. Quando eu desenvolvo método analítico, eu posso ter também uma análise quantitativa de um analito de interesse. Agora, se eu quero quantificar esse flavonoide, né, esse metabólito secundário que está lá no meu extrato, eu preciso de um método de quantificação. Aí eu posso ter espectrofotometria, acoplado a um cromatograma, a um cromatógrafo, né? Posso ter massas. Aí tem várias outras formas de se fazer a quantificação desse analito. Aí eu quero saber quanto eu tenho desse analito. Eu não quero mais só identificar, eu quero quantificar. Por isso que a gente vai ter uma aula prática de espectrofotometria. A maioria deve conhecer esse método, né? Um método muito comum, muito corriqueiro e utilizado em laboratórios, tá? Para quantificar um analito em uma amostra. No caso aqui, a gente quer quantificar o flavonoide. Eu dei o exemplo do flavonoide presente em algum extrato vegetal. E, por vezes, outras substâncias. Além de identificar e quantificar um analito, eu também posso quantificar e identificar impurezas, por exemplo. Né? Impurezas que tenham algum recipiente farmacêutico, impurezas que contenham no meu ativo, no meu IFA, né? No meu insumo farmacêutico ativo, ou mesmo numa forma farmacêutica. Né? Então, essas substâncias, impurezas e diluentes podem estar presentes nas amostras e o método elaborado deve ser capaz de obter resultados satisfatórios, ainda que sob
essas condições. Então, veja bem, o método analítico ele é muito importante. Desenvolver o método analítico é importante para obter os resultados esperados, né? E que sejam resultados contundentes, né? Que sejam resultados confiáveis. Agora, como que eu vou obter resultados confiáveis com a execução desses métodos? É só quando eu consigo, eu realizei o método, peguei referência do método na farmacopeia, ou peguei referência do método num artigo científico, isso é o bastante? Isso é o bastante para eu confiar nos meus resultados? Não. Para que esses resultados, aliás, para que esses números que você obteve, ou essas informações que você obteve, através da realização de um meta-analítico, seja um meta-analítico da farmacopeia, seja um meta-analítico que você pesquisou, encontrou no artigo científico, eu preciso validar. Eu preciso validar esse método analítico. Por que eu preciso validar esse método analítico? Porque é apenas através da validação desse método que, de fato, eu vou provar que esse resultado é seguro, que esse resultado é robusto, né? Que esse resultado ele é reprodutível dentro de um laboratório, um exemplo. Então, o que é validação e como é que acontece esse processo de validação? Né? O que é e como validar? Então, validar é provar e documentar resultados que indiquem que o método é seguro, dentro dos limites estabelecidos, a fim de obter resultados desejados e requeridos por órgãos fiscalizadores. Então, minha gente, quando eu desenvolvo um método analítico, né, estou desenvolvendo um novo medicamento, né? Eu vou validar o método de quantificação do fármaco nessa minha forma farmacêutica. Preciso validar esse método. Por que eu preciso? A Anvisa requer a validação do método. Por quê? Existe uma resolução onde você tem quais os parâmetros que devem ser realizados para que esse método seja validado. E a Anvisa ela requer essa documentação, né? Ela requer essa validação no momento do registro de qualquer produto farmacêutico. Então, nós vamos ver hoje a resolução que é a 166 de 2017, a resolução mais nova, até porque antes nós tínhamos a resolução 899, então ela vem com algumas mudanças, tá? Então, validar é provar e documentar o teu método analítico, tudo bem? E aí, o objetivo da validação em si, ele consiste muito em demonstrar que um determinado método analítico, né, ele é adequado ao que se propõe. Um exemplo, o método analítico de quantificação de flavonoides totais em extrato, dá um exemplo, em extrato de P, né, o método que eu estabeleci, ele é adequado para que eu quantifique flavonoides totais nesse extrato através da espectrofotometria. Um exemplo, tá? Então, o objetivo da validação é demonstrar que um método que você desenvolveu ou que você escolheu para analisar um analito numa amostra, ele é adequado para o que você está propondo, né? Ou seja, a validação ela garante que a metodologia analítica seja exata e precisa, além de estável, estável, quando eu falo que ela é estável, né, ou que ela é robusta, é que ela não vai, é que mudanças, o estudo das mudanças de fatores que podem mudar essa análise, eles são controlados, tá? Que seja reprodutível. Olha, se eu consigo fazer a quantificação de flavonoides através da espectrofotometria em um laboratório X, eu preciso conseguir o mesmo resultado no laboratório Y. Isso é reprodutibilidade. É flexível, né? Também a gente precisa validar e demonstrar que o método é flexível, você pode fazer mudanças e mesmo mudanças confiáveis, estáveis, e mesmo assim você obter um resultado preciso, né? E flexível para uma faixa específica de uma substância, né, que se espera identificar ou quantificar. Em suma, validar é garantir que as análises de rotina de um laboratório, né, seja qual tipo de laboratório for, seja um bioquímico, seja um laboratório de farmacologia, de toxicologia, um laboratório de farmacotécnica, reproduzam os valores consistentes, se comparados a um valor de referência. Até porque, lembrem-se, todos os resultados que nós obtemos utilizando um método analítico para estudar um analito numa amostra, estudar
a quantificação de metabólicos secundários em um extrato ou impurezas numa forma farmacêutica, eu preciso comparar este valor que eu encontrei com os valores de referências nos compêndios oficiais. No nosso caso, na farmacopeia brasileira. Então, com isso, nós temos que o método é considerado validado quando o mesmo é avaliado segundo uma série de parâmetros estabelecidos nessa resolução 166, no caso da Anvisa, e dentre esses parâmetros nós temos a especificidade, a seletividade, linearidade, intervalo ou faixa de trabalho, precisão, limite de detecção, limite de quantificação, exatidão, robustez, e esses são um dos principais parâmetros. A gente vai ver logo mais, eu vou apresentar para vocês, vou falar de cada um. Claro que essa aula ela é bem melhor na prática, né? Não tem como a gente aprender validação sem ir para a prática, sem ir para o laboratório, sem fazer as diluições seriadas, mas, de alguma forma, a gente vai tentar aqui entender como é que acontece, como é que é a organização desse processo, né? Para que futuramente a gente possa, sim, fazer uma validação no laboratório, seja no estágio ou seja em outro momento. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como isso se configura e quais os compêndios, as resoluções necessárias para se fazer uma validação. Então, gente, nós já sabemos que a validação dos métodos analíticos é necessária para quê? Para garantir a confiabilidade desses resultados, né? Então, quando eu falo em validação de processos, eu não estou falando só de validação de um método, eu estou falando validação de processos como um todo. Então, dentro da gestão da qualidade, que eu estou chamando aqui de garantia, né, da qualidade total, eu preciso entender que eu tenho o domínio das fases dos processos produtivos, mas que esse domínio das fases dos processos produtivos, né, seja na obtenção de produtos, seja nos processos que estão envolvidos na obtenção de produtos, ou mesmo nos processos intermediários, eu preciso da validação. Eu preciso validar todos esses processos, né? Por quê? Porque a validação é uma ferramenta que garante a confiabilidade destes processos. E aí, gente, quando a gente fala de validação de processos, eu trago aqui quais os processos que devem ser validados em uma indústria farmacêutica. Um exemplo, tá? Na cadeia produtiva de uma indústria farmacêutica. Você tem que qualificar os seus equipamentos como? Validando esses equipamentos, instalações, você tem que validar fornecedores. Aí temos a validação de metodologias analíticas, que é o nosso tópico de hoje, reprodutibilidade, para garantir a reprodutibilidade e qualidade total da produção de medicamentos. Então, a validação desses processos, ela deve ser eficiente, né? E o controle se dá através da documentação. Até porque essa documentação, quando você documenta, né, toda a validação dos processos, essa documentação é requerida para a Anvisa. Então, por isso que todos os processos de validação, eles devem ser documentados. Vou dar um exemplo. Simples, o controle de umidade e temperatura, eles devem ser documentados todos os dias. Por quê? Porque também são documentos que servem, né, que são requeridos dentro dos processos de validação e que você precisa ter eles documentados. Calibração dos equipamentos também e medições. As compras de matérias-primas também devem ser documentadas, sobretudo a qualificação desses fornecedores e estudos comprobatórios de performance. Aí a gente entra especificamente em ensaios analíticos. Todos os ensaios analíticos são realizados dentro de um espaço onde se produz algum produto farmacêutico, deve haver a validação e a documentação dessa validação, da validação desses processos, tá? Então, a fase de validação de processos é, no setor farmacêutico, um desafio necessário para a garantia da qualidade exigida no atendimento às boas práticas de fabricação. Lembrem-se que validação é um tópico das boas práticas de fabricação. Então, a validação é um processo requerido, não só na resolução para métodos analíticos, quanto também na resolução de boas práticas de fabricação, onde você precisa validar todos os processos que estão direto ou indiretamente ligados na cadeia produtiva de medicamentos. Eu trouxe só um exemplo para vocês, que está lá no livro do Gil, o livro que a gente segue, que é uma tabela onde ele especifica os processos e requisitos técnicos para validação. Exemplo, na produção de comprimido, o processo de compressão, ele deve ser validado. Como que ele é validado? A exemplo
da aplicação de 2 métodos analíticos, a dureza e a freabilidade. Por quê? Porque tanto a dureza quanto a freabilidade são esses parâmetros, são esses requisitos que vão me dar resultados sobre resistência mecânica, informações sobre a resistência mecânica desse comprimido. Exemplo. Outro exemplo de processo que deve ser validado dentro da indústria farmacêutica: limpeza e desinfecção. Exemplos de requisitos que são necessários para essa validação: contagem microbiana. Qual o motivo? Para controlar a contaminação. Outro exemplo de processo que deve ser validado dentro da produção de medicamentos, a cadeia produtiva de medicamentos: mistura de sólidos, né? Qual o exemplo, qual o requisito que é requerido para essa validação? Teste de uniformidade. Porque quando eu faço a uniformidade dos pós, eu vou garantir o quê? Uma precisão nas dosagens, seja de um comprimido, seja de uma cápsula, seja de uma drágia, seja de um granulado. Então, para a precisão da dosagem dessas soluções farmacêuticas, eu preciso validar o processo de mistura de sólidos, porque são os pós, os sólidos que eu vou utilizar para todos os produtos, todas as formas farmacêuticas sólidas, né, que eu acabei de exemplificar aqui. Então, só para vocês entenderem que, além da validação dos métodos analíticos, e aí a gente vai falar de quando você está analisando um analita em uma amostra, eu preciso validar outros processos, como eu dei exemplo agora, que estão envolvidos na produção de medicamentos, tá? Gente, procedimento operacional padrão, POP, isso vocês já sabem de qual é salteado, né? Os POPs são documentos de uso interno necessários à validação. Eu não posso realizar um processo de validação sem ter essa documentação de como utilizar um equipamento, de como proceder dentro de um laboratório, de como se faz a limpeza, a desinfecção, tudo isso tem que estar documentado, e isso é validação. Então, o procedimento operacional padrão, ele surge, ele nasce da validação de todos os processos. Então, e é uma prática necessária e que é requisitada dentro das boas práticas de fabricação. Então, o POP, ele descreve com detalhes como executar corretamente um determinado processo, a fim de que seja repetido com segurança e qualidade. Então, gente, o procedimento operacional padrão, ele nos traz, ele nos garante a segurança, a reprodutibilidade, a resistência e robustez e a harmonização, a padronização dentro de uma área de produção de medicamentos. Então, qualquer laboratório, qualquer área onde há a produção de medicamentos, ou mesmo a produção de cosméticos, é necessário a documentação operacional padrão de todos os processos. E isso é uma forma de validar. Então, vamos agora direto para a nossa resolução, né, que é a resolução da diretoria colegiada RDC número 166, de 24 de julho de 2017. É uma resolução que dispõe sobre a validação de métodos analíticos e dá outras providências. Essa resolução ela é novinha em folha, tá? Tá nova ainda, porque a antiga era a resolução 899 de 2003, né, que foi revogada, passou por muito tempo com essa mesma resolução e foi revogada para essa nova resolução, que eu já anexei lá para vocês no Google Classroom, dei uma olhada, vocês vão precisar dessa resolução, tanto para fazer o seminário de vocês, quanto para realizar aquela atividade que eu passei, que tem um vídeo, a professora está explicando, ela faz parte da comissão da farmacopeia, então ela explica com muita destreza, por isso que eu passei o vídeo para vocês, tá? E aí ela acho que, não sei se ela fala de algumas nuances, né, sobre diferenças entre essas duas RDCs, mas a gente pode falar sobre isso na nossa próxima aula. E trazendo um pouquinho essa resolução, se vocês forem lá ver, o primeiro artigo, ele fala sobre conceitos, ele traz conceitos de processo analítico, de analito, de matriz. Então, são conceitos que vocês vão precisar entender para se fazer um processo de validação analítica. Mas eu trouxe o conceito de validação analítica segundo a RDC 166. Eu já falei para vocês o que é validar, né? Mas eu vou trazer aqui o conceito de acordo com a RDC 166, né? Que diz o seguinte: a validação é a avaliação sistemática, eu gosto muito disso, porque realmente, quando se faz uma validação, gente, são processos sistemáticos de um método por meio de ensaios experimentais, de modo a confirmar e fornecer evidências objetivas
de que os requisitos específicos para seu uso pretendido são atendidos. Ou seja, você está provando que o método que você escolheu, ele é preciso e seletivo para a análise que você está fazendo. Em suma, essa é a função, esse é o conceito de validação analítica, tá? E essa resolução, gente, ela é aplicável a métodos analíticos empregados em insumos farmacêuticos, medicamentos e produtos biológicos, tá? E, claro, em todas as suas fases de produção. Então, a validação analítica, ela não é empregada só lá no final do produto, ou seja, na quantificação eu estou produzindo aqui um comprimido de paracetamol, eu preciso validar o meu método analítico de quantificação do paracetamol nos comprimidos. Por quê? Lá na caixinha eu vou dizer que tem 500 miligramas. Eu preciso, primeiro, para registrar esse medicamento, eu preciso provar que ele tem 500 miligramas, a gente faz um ensaio de solução, vocês já sabem disso. Mas, antes de fazer o meu ensaio de solução, né, eu preciso validar esse método de quantificação do fármaco no meu analito, na minha amostra, tá? Então, isso é uma parte da validação de métodos analíticos, mas você também tem que validar os métodos analíticos para saber se tem alguma impureza nesses insumos farmacêuticos, para saber se vai ter alguma impureza no produto farmacêutico final. Então, por isso que ele fala aqui, ó, a resolução é aplicável a métodos analíticos empregados em insumos farmacêuticos, medicamentos e produtos biológicos em todas as suas fases de produção. Então, essa RDC ela é completa, ela vai trazer os parâmetros que devem ser experimentais, que devem ser obtidos durante todo o processo de produção desses insumos, medicamentos ou produtos biológicos. E aí, gente, uma coisa importante é o seguinte, né? Os parâmetros de validação e seus respectivos critérios, eu até citei alguns lá, seletividade, né? Robustez, precisão, e seus critérios de aceitação devem ser definidos de acordo com a característica do analito e da natureza do método. Por quê? Aqui nessa mesma resolução, você vai encontrar um quadro, que eu vou mostrar logo mais, onde você vai entender quais os parâmetros que você tem que realizar para cada tipo de método que você que você vai realizar, ou o analito que você vai empregar esse método, tá? Então, além disso, os métodos analíticos aplicados aos produtos sob investigação, utilizados em ensaios clínicos, devem ter sua adequabilidade demonstrada de acordo com esta resolução, conforme aplicável para cada fase de desenvolvimento clínico. Eu mostrei agora há pouco para vocês. A utilização de abordagem alternativa, ou seja, se você vai fazer um método, né, vai validar um método utilizando uma abordagem alternativa à resolução, você deve explicar e justificar tecnicamente, né, baseado em referências científicas reconhecidas. A gente vai ver esse porém também. Será admitida a utilização de abordagens alternativas para a validação de métodos analíticos aplicados aos produtos biológicos, como ensaios biológicos e imunológicos. Estão excluídas dessa resolução os métodos microbiológicos, né, para os quais devem ser apresentados justificativa técnica para a abordagem escolhida, baseada na farmacopeia brasileira. Então, gente, em suma, essa resolução, vou até voltar aqui rapidinho, essa resolução, ela está unicamente voltada para a validação de métodos analíticos na produção de insumos farmacêuticos, de medicamentos e produtos biológicos, apenas. Então, a parte de validação microbiológica você vai encontrar, né, na farmacopeia brasileira. Tudo bem? Opa, passei demais aqui. Desculpa. Então, no artigo 4 ainda da RDC de 166, eu estou descrevendo, trazendo alguns pontos da RDC, porque validação é isso, tá, gente? Validar é seguir a resolução e fazer o experimento, e fazer a análise. No artigo 4, traz uma questão importante. Ele fala o seguinte: a validação ela deve demonstrar que o método analítico produz resultados confiáveis e adequado à finalidade a que se destina, de forma documentada e mediante critérios objetivos. Já lá no artigo 5, ela fala o seguinte: a utilização de método analítico não descrita em compêndio oficial, ou seja, se você vai utilizar um método analítico que ainda não tem na farmacopeia,
né, ou que não é reconhecido pela Anvisa, requer a realização de uma validação analítica, né, conforme parâmetro estabelecido nesta resolução, levando-se em consideração as condições técnicas operacionais. É porque a gente vai falar em validação total e validação parcial, e isso está lá no vídeo que eu mandei para vocês. Então, eu faço uma validação parcial quando o meu método já está descrito em farmacopeia e já é bem definido. Então, na parcial, apenas, eu imagino aqui que 3, depois a gente vai ver, mas eu acho que 3 requisitos são necessários. Já a validação total, você vai ter que obter todos os requisitos que são descritos nessa resolução. E aí, por isso que eu trago aqui uma descrição do Leite, né, um artigo de 1998 que fala o seguinte, né, ele fala da importância da validação e ele fala a seguinte coisa: não ter validação é ter apenas um número, não um resultado. Validação de métodos analíticos é um fator crítico para a garantia de qualidade na produção de medicamentos. Então, não tem como. Primeiro, você não consegue registrar um produto farmacêutico medicamentoso sem validar. E segundo, sem validação, você não tem resultados, você tem números, e números não são confiáveis, tá? Ainda trazendo um pouquinho algumas especificidades dessa resolução, no artigo 7, traz o seguinte: os métodos analíticos compendiais, ou seja, os métodos que estão descritos em farmacopeias, eles devem ter sua adequabilidade demonstrada ao uso pretendido, sempre, tá? Porque a RDC, ela exige isso. Nas condições operacionais do laboratório, por meio da apresentação de estudos de validação parcial, né? Agora, quais são os requisitos que são requeridos pela essa resolução para fazer uma validação parcial, né? O que se pede? Pelo menos os parâmetros de precisão, exatidão e seletividade. São 3 parâmetros, né? Vocês vão ver que para a validação total, que a gente chama de completa, você vai ver que tem muitos outros parâmetros que são requisitados, tá? No artigo 10, a gente vai entender que uma revalidação de um processo, né, de um método analítico, ela só acontece, né, ela só é exigida pela Anvisa nas seguintes circunstâncias: quando há alteração na síntese ou obtenção do seu ativo ou do seu recipiente, alterações na composição do produto, eu preciso validar esse método novamente e enviar a documentação para a Anvisa, ou alterações no método analítico. Então, nessas circunstâncias, mesmo que eu tenha validado o meu método, né, e o medicamento já esteja registrado na Anvisa, com toda essa documentação, eu preciso revalidar o meu método analítico e enviar novamente para a Anvisa, tá? Bem, a documentação resultante do processo de validação ela é exigida pela legislação para o registro de produtos farmacêuticos. Eu já disse isso anteriormente. Por quê? Por que eu preciso dessa documentação para o registro? Porque eu preciso comprovar que os processos ou os métodos que eu utilizei para o desenvolvimento desse medicamento é adequado e confiável, né? A competência de laboratórios de ensaios pode ser tanto credenciada pela Anvisa, quanto também pelo Inmetro, e, claro, a utilização de guias de validação, como os guias de validação do ICH, que é International Conference on Harmonization. E, claro, essa nova resolução, a RDC 166, ela é baseada, né, no ICH. Então, são órgãos brasileiros, tanto a Anvisa quanto a Inmetro, que podem estar aí certificando os laboratórios que fazem validação de métodos analíticos. E agora, entrando especificamente nos parâmetros, né? Aqui eu tenho todos os parâmetros que são requisitados dentro da RDC 166 necessários para a validação de um método analítico. São eles a especificidade, a seletividade, a linearidade, intervalo, precisão, limites de detecção e quantificação, exatidão e robustez. Vocês devem estar se perguntando, meu Deus, o que é isso? Isso são parâmetros, né, que você deve obter durante os ensaios, durante os experimentos, né? E para eu realizar esses experimentos, eu preciso utilizar, primeiro, padrões de referência certificados, a gente fala sempre PA, que é o padrão. Vou dar um exemplo. Eu vou realizar um novo método de quantificação de um ativo, de um fármaco, em uma matriz biológica, tá? Eu preciso do padrão de referência desse ativo, desse fármaco. O que é o padrão? É o padrão puro, né? É a substância pura, 100% pura.
Por quê? Eu vou ter que fazer uma solução mãe desse fármaco. Dessa solução mãe desse fármaco, que é um fármaco que deve ser padrão, né, referência, 100% puro, eu vou fazer diluições seriadas. Para quê? Para construir uma curva de calibração que tenha linearidade. Ou seja, eu preciso de concentrações crescentes, né, para construir minha curva. Por isso que eu preciso ter a seletividade, a especificidade, o intervalo, eu vou já explicar isso para vocês. Né? Instrumentação calibrada, ou seja, todos os equipamentos com POP calibrados, vidrarias, balanças, todos devem estar calibrados. Aqui eu trago rapidamente para vocês como que é o ciclo de vida de um método analítico. Primeiro eu desenvolvo o meu método, depois eu valido ou revalido se necessário, registro, né? Registro esse método quando eu vou registrar o produto, preciso rever com pós-registro, uso na rotina de liberação de produtos e de controle de qualidade, uso em estudo de estabilidade e necessidade de melhoria se houver mudanças, né, nesse processo, na obtenção desse produto e no desenvolvimento desses métodos. Então, esse é um pouquinho do ciclo do método analítico, tá? Aqui, gente, é o anexo 1 da RDC 166. O que a gente tem nesse quadro? Nesse quadro, eu tenho todos os parâmetros de validação por tipo de método. Então, aqui são os parâmetros, né, que precisam ser avaliados e adquiridos para que eu possa fazer o meu processo de validação analítica, tá? Então, só para vocês entenderem, aqui tem os parâmetros, né? Exatidão, precisão, repetibilidade, precisão intermediária, seletividade, limite de detecção, todos aqueles parâmetros que eu falei para vocês agora há pouco. Como que eu vou saber, professora, qual o parâmetro que eu tenho que obter quando eu estiver fazendo um processo de validação analítica? Eu vou primeiro identificar que tipo de método eu estou utilizando. É identificação? Porque se for identificação, eu só preciso da seletividade. É um teste de impureza? Se for um teste de impureza quantitativo, eu vou precisar de todos os parâmetros, menos a limite de detecção. E assim por diante. Está aqui, ó. Quando eu faço, por exemplo, um doseamento, eu quero dosear, eu quero quantificar um fármaco em um produto farmacêutico, em uma base de creme, em um comprimido, em uma cápsula, eu preciso ter esses requisitos: exatidão, precisão, repetibilidade, precisão intermediária, seletividade, né? Linearidade e intervalo. Então, é por método. Entendam que, dependendo do método que você vai executar, eu tenho os parâmetros que vão ser requisitados para a validação desse método. Então, como que eu consigo entender quais os parâmetros que eu tenho que entregar, que eu tenho que realizar na validação, através do método, seja ele um método de identificação, teste de impureza ou doseamento. Tudo bem, gente? Vocês vão entender muito bem esses parâmetros. Eu vou falar um pouquinho do conceito de cada um, mas vocês vão entender muito bem quando forem ler os artigos para os seminários, tá? Então, eu vou começar pela especificidade e seletividade. O que é especificidade? Que parâmetro é esse? O que ele me traz? Né? Por que a especificidade e a seletividade são parâmetros requisitados para a validação de métodos analíticos? Porque, gente, a seletividade é a capacidade que um método possui de medir exatamente um composto em presença de outros componentes, tais como impurezas, produtos de degradação e componentes de matriz que possam interferir na análise. Aqui eu trago o exemplo, tá, do perfil cromatográfico de uma solução trabalho contendo cloridato de prilocaína e cloridato de lidocaína na concentração de 2,5 microgramas por ml. Então, aqui eu tenho os picos deles bonitinhos, tá vendo? Então, a seletividade é quando eu escolho um método, tá? Aqui uma cromatografia líquida de alta eficiência, eu usei aqui solventes, né? Que são específicos para o arraste desses dois fármacos, e eu consigo aqui, ó, ter esses picos separados, porque é eles que eu quero estudar. Então, a seletividade é quando eu provo que o meu método ele consegue identificar e quantificar apenas o meu analito, o analito de trabalho, que eu estou chamando aqui de cloridato de prilocaína e cloridato de lidocaína. Isso é seletividade, tá?
E a linearidade, né? Então, meu método já é seletivo, eu escolhi um método, né, com uma coluna cromatográfica, né, com uma fase móvel, né, que é específica para separar e quantificar um determinado fármaco. Agora eu vou fazer a minha linearidade. O que é a linearidade? A linearidade é a capacidade de uma metodologia analítica de demonstrar que os resultados obtidos eles são diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra, dentro de um intervalo especificado. Eu não sei se vocês já trabalharam com curva de calibração ou curva analítica. O que é isso, né? Isso para eu fazer a linearidade, eu preciso fazer uma curva, montar uma curva analítica. Para eu fazer uma curva, eu preciso trabalhar com a técnica dos mínimos quadrados. Gente, isso aqui a gente faz de maneira muito simples no Excel. Por quê? Eu preciso obter o coeficiente de correlação, né? Eu preciso usar, no mínimo, acho que está ruim aqui, no mínimo 5 concentrações. Deixa eu só aumentar aqui para vocês. Eu preciso de, no mínimo, 5 concentrações diferentes, tá? Para quê? Né? Vamos lá, vou dar um exemplo. Eu preciso fazer a seletividade, né, de um método analítico de quantificação da nistatina. Vou fazer um creme de nistatina e preciso saber, ter, na verdade, a linearidade, obter a linearidade. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, se eu tenho um creme de nistatina 5 miligramas por grama, né, eu vou montar uma curva em que os intervalos, né, o que são os intervalos? Os intervalos é a minha faixa de trabalho, onde eu possa quantificar. Quando eu for fazer análise quantitativa desse creme, fazer um ensaio de permeação, por exemplo, né, quando ele for liberar o fármaco, eu consiga construir uma curva como essa aqui, ó, tá? Aqui é porque eu tenho concentração, eu acho que aqui é absorbância, tá? Tá aparecendo absorbância. Que eu tenho uma linearidade entre os resultados. Como é que é isso? Se for uma curva de... Tá estranho aqui. Se for uma curva de concentração versus absorvância, à medida que a minha absorvância aumenta, a minha concentração vai aumentar. Vocês estão vendo que essa curva aqui ela é linear, certo? Por quê? À medida que aumenta a concentração, aumenta aqui a minha resposta também, tá? Então, eu preciso fazer eu vou pegar lá a minha concentração, a minha solução mãe concentrada, vamos supor que a minha concentração mãe esteja lá em 1 grama, 1 miligrama por ml, 1 grama é muito, 1 miligrama por ml. Desse 1 miligrama por ml, eu vou fazer concentrações pequenas, de microgramas, tá? Para construir essa curva. Eu vou pegar lá 20 microgramas, 25 microgramas, 35, 45, até chegar em 100 microgramas. E assim eu vou construir essa curva analítica. Vou fazer essas diluições seriadas, né? Para cada concentração, eu preciso de 3 triplicatas, no mínimo triplicata, tá? Então, para cada concentração, eu vou fazer triplicata e vou ler, e vou colocar lá no espectrofotômetro, vou ler e vou ver qual é a absorbância que está dando dessas amostras. E depois eu construo a minha curva de calibração. Tudo bem? Então, a linearidade ela é feita dessa forma, mas não se preocupe, eu vou explicar isso melhor quando a gente fizer a aula prática. Vou filmar, vou passar também um vídeo para vocês de espectrofotometria, para vocês já começarem a entender como é que acontece. Realmente é difícil explicar assim, né, sem fazer a prática. Mas a linearidade é quando você prova que a sua concentração ela é linear à medida que se aumenta a concentração. Se eu estou aumentando a minha concentração e eu estou analisando ela por espectrofotometria, vai aumentar o quê? O quanto de luz lá está sendo absorvido, ou seja, a minha absorbância. Então, ela tem que ser linear. E o meu coeficiente de correlação, quando eu jogo lá na técnica dos milímetros quadrados, tem que ser 0,99. Por quê? Porque está demonstrando que, de fato, ela é linear, tá? Já a faixa de trabalho é justamente isso. A faixa de trabalho deve ser estabelecida a partir dos estudos de linearidade, que eu falei agora há pouco. Se eu tenho lá uma solução mãe de 1 miligrama por ml, eu vou fazer concentrações seriadas de uma faixa maior, para que eu consiga pegar tanto o limite de detecção, tanto o limite de quantificação, quanto uma concentração maior, tá? Então, elas devem ser consideradas, aí, para isso, você deve considerar algumas faixas de trabalho. Para TO,
de 80% e a 120%. Então, você tem que ter concentrações que estejam sempre nessa faixa, entre 80% a 120% da tua solução mãe. E a precisão? Então, a gente falou aqui de linearidade, precisão. A precisão é a avaliação da proximidade desses resultados. Então, quando eu faço a precisão, eu quero saber se esses resultados eles estão sendo precisos, próximos um do outro, mesmo que eu faça em triplicata. Então, o que se faz na precisão? Os resultados obtidos em uma série de medidas, né, de uma amostra múltipla, de uma mesma amostra, ele tem que ser preciso, tem que ser muito similar. Vou dar um exemplo, tá? Na precisão, você pode fazer o seguinte: você pega, eu tenho 5 concentrações. Dessas 5 concentrações, eu escolho 3, uma baixa, uma média e uma alta. Eu vou pegar essas concentrações e fazer triplicatas de cada concentração dessa. E vou levar no meu espectrofotômetro, né? Vou ler, né, no comprimento de onda específico para esse fármaco e vou obter as absorbâncias, tá? E vou anotar. Essas absorbâncias, elas têm que ser similares. E quando eu fizer o meu coeficiente de variação, né, o que é o coeficiente de variação? É o desvio padrão entre essas amostras vezes 100 sobre a concentração que eu estou encontrando lá. Ele precisa ser menor ou igual a 5%. Então, a precisão, gente, é um parâmetro que está relacionado com a dispersão das medidas ao redor do seu valor médio, tá? Por quê? Eu vou fazer lá, né, o valor médio dessas triplicatas e vou calcular o meu coeficiente de variação. E esse coeficiente de variação ele tem que ser menor ou igual a 5%. Eu posso fazer a precisão de 3 formas. Repetibilidade, quando eu uso a mesma condição e o mesmo operador, posso usar 3 concentrações diferentes, e o mesmo operador vai lá no mesmo equipamento e faz a análise. Ou precisão intermediária, a mesma condição, mas com operadores diferentes, ou seja, hoje eu vou fazer a precisão intermediária, amanhã é uma outra pessoa que vai fazer na mesma condição, então os resultados têm que ser iguais, ou similares, e o coeficiente de variação tem que ser menor ou igual a 5%. E temos também a reprodutibilidade, que eu posso fazer, por exemplo, 6 réplicas, né, da mesma concentração, um N igual a 6, ou 9 de 3 concentrações diferentes no mesmo dia, na mesma condição. Então, tem essas 3 formas de se fazer a precisão. Ah, professora, quando elas vão ser requeridas? Todas ou parte delas? Aí vocês têm que voltar aqui para esse quadrinho e ver qual dos testes está especificando a precisão e que tipo de precisão. Então, tudo tem a ver, o parâmetro que você vai realizar tem a ver com o teste que você vai executar, tá? Exatidão. A exatidão já é um parâmetro de meta-analítico que vai medir a proximidade também dos resultados obtidos, né? Agora, em relação ao valor verdadeiro, né? Por quê? Na exatidão, eu preciso fazer a recuperação da minha amostra. Então, vamos lá. Eu estou dizendo aqui que nesse comprimido, né, que nessa solução, nesse comprimido, eu tenho 500 miligramas de fármaco. Eu vou realizar uma metodologia de recuperação e saber se de fato ali tem 500 miligramas, tá? Então, vai ser, na verdade, eu vou comparar o meu valor verdadeiro com o valor que a gente chama de valor, ai meu Deus, titular não, valor teórico, tá? Que é o valor teórico, você está falando que você colocou 500 miligramas, você não sabe se ele realmente tem 500 miligramas, porque pode haver erros. Então, a exatidão é o grau de concordância entre os resultados individuais encontrados em um determinado ensaio e um valor de referência aceito como verdadeiro, tá? Como é que se faz isso? Através da recuperação das amostras. Quantas réplicas eu tenho que fazer? 9. E pode ser de 3 concentrações diferentes. Então, a exatidão se faz assim. Gente, existe uma fórmulazinha para se calcular a exatidão e ela está lá na resolução 166. E vocês vão observar como se faz quando forem ler os artigos também, tá? E, por fim, nós temos o limite de detecção e o limite de quantificação. Também tem equaçõezinhas que você vai poder fazer, aplicar. Só quero que vocês entendam que validação de meta-analíticos, ela depende estritamente do operador. Porque você vai fazer, todos esses parâmetros, eles são feitos através de diluições
seriadas, né? Você vai ter uma solução mãe concentrada. Dessa solução mãe concentrada, você vai fazer a linearidade, vai fazer várias outras concentrações, um intervalo, né? Uma faixa de trabalho. E a partir dessa faixa de trabalho, você vai obter todos esses parâmetros, né? Linearidade, exatidão, precisão, tudo bem? Limite de detecção. No limite de detecção, o que é o limite de detecção? É a menor quantidade do analito presente em uma amostra. Então, eu preciso de um método que eu consiga ter, né, quantificar, aliás, quantificar não, em que eu consiga obter esse resultado de limite de detecção, né? Então, o meu equipamento, vamos lá, vamos supor que eu esteja com espectrofotômetro, tá? Coloquei minha amostra lá no espectrofotômetro e eu consigo detectar um mínimo. Qual é o mínimo? Olha, o mínimo que eu consigo detectar dessa solução é 1 microgramas por ml. Então, o limite de detecção é isso. É a menor quantidade do analito presente em uma amostra que pode ser detectado. Porém, não necessariamente quantificado sob as condições experimentais estabelecidas. Então, é o limite que eu detecto, mas que eu não necessariamente vou conseguir quantificar. Até porque eu tenho um limite de quantificação. E aí tem a formulazinha aqui, tá? Que vai usar o desvio padrão e a concentração desse analito. E o limite de quantificação já é, aqui sim, é a menor quantidade do analito que o meu equipamento, através do método que eu estou utilizando, ele consegue quantificar, tá? Então, é a menor quantidade do analito em uma amostra que pode ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as condições experimentais estabelecidas. Então, esses são parâmetros importantes também na validação de métodos analíticos, mas que não são requeridos em todos os tipos de métodos analíticos, né? Por isso que é importante sempre seguir aquela tabela. Tudo bem, pessoal? Por fim, nós temos a robustez, tá? Já a robustez, gente, é um parâmetro que vai medir a sensibilidade que o método apresenta face a algumas variações, tá? Então, como é que se faz a robustez? Mudando alguns parâmetros, por exemplo, mudando o volume de uma solução, mudando a concentração de uma solução, ou até mesmo o equipamento, para saber se os resultados continuam robustos. Aliás, confiáveis, né? Similares aos resultados anteriores. Porque essas mudanças introduzidas, elas podem refletir em alguma alteração que pode ocorrer quando o método é transportado para outros laboratórios, analistas ou equipamentos. Então, essas mudanças vão me provar se o método é robusto ou não. Aí, aqui eu até trago os exemplos das principais mudanças. Proporção de solvente orgânico, falei sobre isso, pH, força iônica, temperatura, tempo de extração, agitação. Então, essas são algumas mudanças que a gente pode provar se o método é robusto ou não. Mudou o resultado? Ou, por exemplo, a precisão teve um coeficiente de variação acima de 5%, então eu vou dizer que o método não é robusto. Tudo bem, pessoal? Então, nós ficamos por aqui. Acho que por hoje era isso que nós precisávamos conversar.